Bom, nós estamos encerrando a série de mensagens Um Só Coração, falando e reforçando este pilar da nossa igreja, que é comunhão. A Igreja Batista Alicerce existe para formar vidas em Jesus, através de 4 pilares que nós entendemos que apontam para a forma como Jesus formou seus discípulos. Então nós temos aqui na igreja esses 4 pilares que firmam a visão da igreja e a execução da missão que nós entendemos que Deus tem nos dado como igreja local. Nós somos uma igreja firmada em Jesus nesses 4 pilares: palavra, adoração, comunhão e cuidado. Hoje eu não vou me dedicar a explicar esses pilares, mas eu sempre vou, dentro do possível, lembrar a vocês dessa visão da igreja, desses pilares, porque o objetivo é que a gente vá ficando familiarizado, vá entendendo esses conceitos, entendendo como isso tem a ver com a nossa vida, com o nosso estilo de ser igreja, com a nossa forma de se relacionar no contexto da igreja e com a nossa missão, que é formar vidas em Jesus. Esta igreja é uma igreja discipuladora. Nós nos dedicamos a levar pessoas crescentemente a um relacionamento com Jesus. Pessoas que chegam aqui serão desafiadas a crescerem um passo após o outro, um dia após o outro, em seu relacionamento com Jesus, através da palavra, da adoração, da comunhão e do cuidado. Hoje nós vamos falar especificamente sobre características importantes nesse pilar chamado comunhão. E hoje eu quero fazer 3 convocações à igreja. Nós estamos encerrando essa série de mensagens. Essa é a última mensagem nessa série sobre comunhão, sobre um só coração. Essa expressão foi inspirada no texto lá do capítulo 4 de Atos, quando Lucas registra esse movimento da igreja de orarem juntos, e quando oraram, viveram a experiência de sentir o chão tremer, a presença do Espírito Santo tomar o lugar em que eles estavam, e logo em seguida Lucas narra que na comunhão daqueles que creram, um somente era o coração. O sentimento daquela igreja que orou junto, que clamou junto para que Deus os fortalecesse a continuarem testemunhando de Jesus Cristo, a comunhão que eles sentiram fez com que se consolidasse o sentimento de unidade. Um só coração. E é sobre isso que nós temos falado durante este mês de agosto, e é sobre isso que nós vamos falar hoje. Queria que você pensasse sobre comunhão da seguinte maneira: olha para os lados aí e veja as pessoas. Não se preocupe, não vou pedir para falar nada. Fica tranquilo, aqui a gente não tem esse hábito, tá bom? Então fica tranquilo, é só olhar, gente, tá? Só olhar, olha, vê que tem gente perto de você. Você viu? Tem gente aí, ó, perto de você, atrás, na frente. Tem gente, e é isso que é igreja. Igreja é gente. Igreja não é cadeira, não é parede, não é som, não é telão, não é nada disso. Isso daí são só recursos para as pessoas. Mas igreja somos nós. Somos nós reunidos, crendo em uma verdade: que Jesus Cristo é o Filho do Deus vivo. Isso é igreja. E foi ouvindo isso de Pedro que Jesus disse: é sobre esta pedra que eu vou edificar a minha igreja. Igreja é formada por pessoas. E comunhão dentro da igreja é quando você olha para essas pessoas e tem esperança. Vou repetir. Comunhão é quando você olha para as pessoas da sua comunidade e tem esperança. Esse é o resultado de vivermos comunhão. É quando nós estamos passando por lutas dentro da nossa casa e a gente pensa: na minha igreja eu posso buscar ajuda. É quando nós temos problemas financeiros e a gente pensa: na minha igreja eu posso ter apoio. É quando nós estamos lutando com questões da nossa saúde
E a gente sabe, na minha igreja, eu tenho pessoas que oram por mim. É quando a gente está enfrentando a vida com todos os seus desafios e na nossa memória vêm as pessoas que compõem este povo, esta família, esta comunidade, e quando nós nos lembramos dessas pessoas, o nosso coração se enche de esperança. A gente respira fundo e suspira dizendo: eu posso continuar, mesmo diante das adversidades, eu posso continuar, eu tenho esperança. Comunhão é ter o coração alimentado com essa esperança. Comunhão é olhar para os lados, para frente e para trás, e enxergar pessoas sentadas perto de mim e suspirar dizendo: eu posso continuar, porque eu não estou sozinho, eu não estou solitário. Comunhão é tão importante na vida da igreja que, se você for analisar o Novo Testamento, que basicamente o Novo Testamento foi composto na intenção de formar, consolidar, encorajar, fortalecer a igreja. Se você abre o Novo Testamento, você vai ver um dos principais autores do Novo Testamento, que é o apóstolo Paulo, que escreveu 13 dos registros constantes do Novo Testamento. 13 registros pertencem ao apóstolo Paulo, e existe uma discussão sobre um outro, se foi ele ou se não foi ele, mas confirmadamente 13 pertencem ao apóstolo Paulo. E aí eu fui olhar o resumo das cartas que o apóstolo Paulo escreveu às igrejas, e olha só que interessante o resumo das cartas. O que o apóstolo Paulo estava tratando quando escreveu as cartas à igreja, dentre outros assuntos, está sempre no centro do enfrentamento daquilo que o apóstolo Paulo escreve, está comunhão. Melhor dizendo, ele está enfrentando problemas de divisão. Assim como comunhão é nós olharmos uns para os outros e termos esperança, a divisão, ela acaba com esse processo. E nós passamos a olhar para aqueles que estão ao nosso redor com medo. A gente passa a olhar para aqueles que estão ao nosso redor com desconfiança. A gente começa a temer uns aos outros no lugar de amar uns aos outros. A gente passa a ter dificuldade uns com os outros no lugar de acreditarmos uns nos outros. E olha só que interessante o resumo das cartas. Eu botei aí a lista para você ver junto comigo. Primeiro, o apóstolo Paulo escrevendo à igreja de Roma, o que ele estava combatendo, dentre outras coisas? Divisão entre judeus e gentios na igreja. Quando ele escreveu a carta à igreja de Corinto, principalmente a primeira carta aos Coríntios, ele estava combatendo divisões por diferentes causas dentro da igreja. Por exemplo, pessoas que comiam mais do que as outras, desrespeitando a igualdade no momento da ceia, pessoas que estavam traindo umas às outras com relacionamentos imorais, até mesmo no meio familiar. Então era uma igreja que estava sofrendo muito por conta da divisão, e o apóstolo Paulo escreve a carta para tentar eliminar esse processo que trazia tanto dano à igreja, tanto prejuízo à vida da igreja. Quando o apóstolo Paulo escreve aos Gálatas, a igreja da Galácia, ele está combatendo divisões por conta dos judaizantes. Judaizantes eram aqueles que haviam se convertido do judaísmo, se tornado discípulos de Jesus Cristo, pelo menos supostamente discípulos de Jesus, mas estavam impondo àqueles que vinham do ambiente gentio, impondo regras religiosas oriundas do judaísmo, impondo circuncisão e outras regras cerimoniais que nesse tempo, após a ressurreição de Cristo, já não tinham mais nenhum valor. E aí a igreja estava se dividindo. Os Gálatas provavelmente foram aqueles que mais irritaram o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo está bem bravo quando escreve a carta aos Gálatas. Ele usa expressões como: vocês são cães que mordem uns aos outros. Ele usa até expressões que para o púlpito se tornariam um pouco constrangedoras.
porque sobre aqueles que estavam insistindo na circuncisão, ele diz assim: esses que insistem na circuncisão, melhor que estes fossem castrados. De tão bravo que ele está. Ele está bravo porque a igreja está se dividindo por conta desse movimento tão nocivo daqueles que eram chamados judaizantes. Ele escreve também à igreja de Éfeso. A carta que eu sou mais apaixonado no Novo Testamento é a carta aos Efésios. Mas Éfeso também tinha problemas. E ele está lá combatendo divisão por conta dos papéis de cada um no corpo. Ele precisa falar sobre dons, falar sobre ministérios, para que a igreja entenda que há uns que são profetas, há outros que são pastores, há outros que são mestres. Depois ele escreve a carta aos crentes de Colosso, aos colossenses. O que ele está combatendo lá? Pulei Filipos. Divisões entre líderes da igreja. Em Colossos, divisões por conta de heresias entrando na igreja. Em Tessalonicenses, na igreja de Tessalônica, ele está combatendo divisões sobre assuntos escatológicos, sobre o retorno de Jesus, sobre a volta de Cristo. O tempo inteiro o apóstolo Paulo está dedicado a escrever cartas à igreja para dizer: igreja, permaneça unida, igreja, seja um corpo, seja uma família, não deixe que as diferentes opiniões dividam vocês, não deixem que até o carinho por mim e o respeito por mim dividam vocês. Por isso o apóstolo Paulo diz: aí tem gente dizendo eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cristo. Parem com isso. A igreja não é um movimento baseado em homens. A igreja é um movimento fundamentado somente no Evangelho de Jesus Cristo. Então parem de se autoafirmar partidários de um, partidários de outro, porque isso não é o que Deus quer para a sua igreja. Isso não é o que Jesus planejou para a sua igreja. O grande teólogo R.C. Sproul escreveu sobre esse movimento da igreja primitiva o seguinte: uma palavra de cautela. A razão fundamental de virmos para a igreja nas manhãs de domingo é adorar a Deus, certo? No entanto, diz Sproul, os resultados das pesquisas nos dizem que a razão primeira do povo vir à igreja no domingo de manhã é desfrutar da comunhão com seus amigos cristãos. Vemos na igreja primitiva o modelo de como a igreja deveria funcionar. Vinham para ouvir e estudar a palavra de Deus, mas também vinham para desfrutar da amizade e camaradagem na comunhão dos crentes na igreja. Entende qual é o valor da comunhão na igreja primitiva e como isso é valorizado na palavra e como isso precisa ser valorizado hoje no nosso jeito de ser igreja? Sim, gente? Abra sua Bíblia em Atos capítulo 2. Atos capítulo 2, versos 42 a 47. Tem algum som rolando aqui, não sei se é lá nas crianças. Eles estão tocando o pagode da Alicerce lá? É? Para os que não sabem, a Alicerce desde ontem passou a ter um pagode. Se você não sabe, procura alguém que saiba e pede para compartilhar com você o pagode da Alicerce. Tá onde? Já está no YouTube? No grupo. Gente, que susto. Pensei que de ontem para hoje já tinha formado uma banda de pagode, um canal no YouTube, porque foi tão rápida a composição do pagode, né? Foi questão de 10 minutos e a gente já tinha um pagode composto. Mas vamos lá, Atos capítulo 2, versos 42 a 47. Diz assim: eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens e os distribuíam conforme a necessidade de cada um. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo.
partiam o pão em casa e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Este é o texto, talvez a gente poderia se referir a ele, texto áureo sobre comunhão. Quando nós pensamos em falar sobre comunhão na igreja, logo vem o texto de Atos capítulo 2, verso 42 ao 47, alguns incluem o 41, porque o 41 dá o contexto desta igreja, que são 3.000 pessoas que se converteram depois de Pedro ter pregado e depois do Pentecostes, do evento do Pentecostes ter ocorrido. E eu quero colocar você dentro desse contexto, exatamente esse contexto desse momento na história da igreja, o nascimento, o parto, figurativamente, o parto da igreja é o que está descrito nesse trecho que nós lemos aí, desses 6 versos, Atos 2, 42 a 47. Esta descrição do movimento da igreja está vindo após o evento do Pentecostes, o evento em que as pessoas presentes naquele lugar, os discípulos de Jesus presentes naquele lugar, visualizaram línguas de fogo tocando pessoas naquele local em que eles estavam reunidos, e diz o texto, há muita elaboração em cima desse texto, mas aqui eu não vou me dedicar a discutir as questões teológicas da expressão do dom de línguas. O fato é que o texto narra que isso aconteceu como línguas de fogo tocando a cabeça dessas pessoas, e essas pessoas começaram a falar em línguas que para elas eram estranhas. E provavelmente o que isso significa é que eles estavam falando línguas que eles não sabiam falar. Como se você, com a exceção da irmã Teresa aqui, começasse a falar japonês. Você não sabe falar japonês, mas você começou a falar japonês. Parece que foi isso que aconteceu. Porque as pessoas ao redor, pessoas que não eram discípulos, que não eram seguidores de Cristo, que estavam ali por conta da festa do Pentecostes, essas pessoas começaram a ouvir aquelas pessoas falando em suas próprias línguas. E a festa do Pentecostes era uma festa que reunia pessoas de origens diferentes, de regiões diferentes, que falavam línguas diferentes. E essas pessoas ficaram impactadas, porque elas estavam ali provavelmente se esforçando para se comunicarem em grego, porque o grego naquela época era o inglês de hoje. Era a língua mais falada. Então as pessoas sabiam, mesmo que às vezes incipientemente, elas sabiam um pouco de grego para poder se comunicar nessas grandes reuniões, essas reuniões mais cosmopolitas, onde vinham gente de tudo que é origem. A língua comum era o grego. Então eles estavam ali se esforçando para se comunicar em grego, mas de repente eles veem as pessoas falando nas suas línguas de origem. Eles estavam entendendo perfeitamente o que estava sendo pregado, o que estava sendo ensinado, o que estava sendo testemunhado ali. Nós não sabemos o que estava sendo falado, mas isso impactou as pessoas. Pessoas de nacionalidades diferentes, lugares diferentes, diante de um fenômeno inusitado, ouvindo homens judeus falando em suas línguas de origem. E aí parte do povo ficou impactado, parte do povo ficou confuso. Ficaram se perguntando: que loucura é essa? Esse pessoal bebeu alguma cachaça? É o que o pessoal estava pensando, alguns estavam pensando isso. Tanto é que Pedro levanta e fala: gente, são 9 da manhã, pelo amor de Deus, não tem ninguém bêbado aqui. E entre aquelas pessoas que estavam ali levantando suspeitas e tentando de alguma forma entender o que estava acontecendo, estavam aqueles que crucificaram Jesus, que levaram Jesus à cruz, que xingaram Jesus no caminho, que escarneceram de Cristo, que gritaram contra Ele já pendurado na cruz. Pessoas que fizeram isso estavam ali também, naquele momento. Estavam ali pessoas que assistiram à crucificação de Jesus sem se envolver. Estavam pessoas ali de outras identidades religiosas diferentes, porque a festa era interessante. Eles não iam por professar a mesma fé, eles iam pelo movimento
comunitário, um movimento que levava as pessoas até Jerusalém. E estavam ali os que creram e desistiram de crer quando viram Jesus na cruz. E estavam ali os que também ainda criam. Tinha gente, pessoal, de toda origem, com toda disposição no coração diferente. Tinha gente de todo tipo ali naquele momento, com todo tipo de intenção e de disposição no coração. O fato é que tinha gente lá dividida por opiniões diferentes, por identidades religiosas diferentes, por origens diferentes, por sentimentos diferentes. E aí no meio desse movimento estranho, diferente e impactante, mas ao mesmo tempo confuso para eles, Pedro se levanta. O apóstolo Pedro se levanta. Aquele que fora covarde há pouco tempo atrás, agora corajosamente se levanta e faz seu primeiro sermão. Primeira pregação que Pedro fez. E no seu primeiro sermão, na sua primeira pregação, depois da vergonha de ter negado a Jesus Cristo, 3.000 pessoas se convertem e são batizadas. A igreja nasceu ali. E o primeiro anúncio da igreja é o seguinte, se você quiser anotar, anote. O primeiro anúncio, como aquele primeiro choro da criança que nasce, o primeiro grito, o primeiro berro da igreja que acabara de nascer, era o seguinte: agora o que nos une é infinitamente superior ao que nos separa. Atos 2, 42 a 47 é esse primeiro choro da igreja recém-nascida. É uma igreja formada por pessoas que tinham vindo de lugares diferentes, com identidades culturais diferentes, com identidades religiosas diferentes, falando línguas diferentes. Essas pessoas ouviram uma pregação e essa pregação mudou o coração delas, mudou a disposição na alma delas, mudou a concepção delas a respeito de si, a respeito do outro e a respeito de Deus, e mudou de uma maneira tão profunda, tão transformadora, que aqueles que não eram povo se transformaram em família. Família. Eles não eram um povo, mas por causa da pregação do Evangelho, eles se transformaram em uma família. E eu quero fazer 3 convocações nesta manhã para você. E o meu desejo é que após essas 3 convocações, você se levante nessa manhã dizendo: vamos juntos. Porque é o tema dessa mensagem hoje. Vamos juntos. Aquela igreja não era nem sequer um aglomerado de pessoas que se conheciam. Eles eram só um bando de gente que não sabia quem era quem, e de repente eles se transformaram em uma família e passaram a viver juntos. Esse é o chamado de Deus para nós. É de fato vivermos juntos. É dividirmos as alegrias e as tristezas, as vitórias e os fracassos, os momentos de abundância e os momentos de escassez. É caminharmos juntos no oásis e caminharmos juntos no deserto. O chamado de Jesus para a sua igreja é caminhar como um só povo, um só corpo, como uma família em direção ao céu. Esse é o chamado para mim e para você. E eu quero fazer 3 convocações então. Quando você olha para esse texto de Atos capítulo 2, eu vou pensar expressões que apontam para cada uma das convocações que nós teremos nessa manhã. A primeira convocação é: vamos buscar a presença de Deus como? Como, gente? Repita comigo então: vamos buscar a presença de Deus juntos. Vamos juntos, vamos buscar a presença de Deus juntos. O texto diz em
em versos diferentes, eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos. A igreja se movimentava em direção a aprender. Aqueles que acabaram de entender o plano da salvação através da pregação de Pedro começaram a se reunir em torno dos outros apóstolos, dizendo: nós queremos aprender, nós queremos conhecer este Jesus mais profundamente. Contem-nos as histórias que vocês viveram. Contem-nos aquilo que ele ensinou a vocês, porque nós também queremos aprender aquilo que vocês aprenderam. Todos entendiam a importância de aprender. Todos entendiam a importância de conhecer aquele Deus homem que antes não passava de mais um que foi pendurado em uma cruz, mas depois foi o único em toda a história que ressuscitou. Assim como os discípulos foram chamados por Jesus para conhecê-lo, agora os apóstolos estavam chamando novos discípulos a também conhecê-lo como eles conheceram. E esses novos discípulos estavam sedentos por conhecer. Essa igreja vai entrar a partir agora, especialmente do mês de setembro, num processo mesmo de apropriação da nossa visão. E a primeira estratégia que nós vamos ter a partir de setembro chama-se Jornada da Vida. Então grave essa expressão, Jornada da Vida. Jornada da Vida é a didática de Jesus para formar seus discípulos. Então grave essas duas expressões importantes, porque elas vão fazer parte do nosso DNA como igreja. Jornada da Vida é a didática de Jesus para formar seus discípulos. E nós então estamos montando um processo didático para que você entenda o que é isso. Que didática é essa que Jesus usou para formar seus discípulos? Porque é para isso que nós vamos convidar as pessoas. É para isso que você vai convidar seu vizinho, seu familiar que ainda não entregou a vida a Jesus. Você vai convidá-lo para uma jornada da vida. Para essa jornada da vida de tornar-se um discípulo de Jesus. Mas para você fazer esse convite para o seu amigo, para o seu vizinho, para o seu familiar, você precisa entender o que é isso. O que é essa jornada da vida? O que é essa didática de Jesus? Será que eu estou nesse processo de me tornar um discípulo de Jesus? Então você precisa já colocar aí na sua agenda. Nós vamos ter em setembro, outubro e novembro 3 oportunidades para você entender o que é a jornada da vida, receber esse processo, entender, se apropriar e começar a exercitar na sua vida esse processo que Jesus estabeleceu como a didática para formar os seus discípulos. Então você vai ter que ficar ligado. Eu não vou dar data hoje, não vou dar mais nenhum spoiler para você, só vou falar que você precisa fazer parte disso, porque isso vai ser a nossa medula, a medula desse corpo chamado Igreja Batista Alicerce. O texto também diz que todos estavam cheios de temor. Sabe o que é temor? Temor é a consciência de quem é Deus e a consciência da sua presença. Quando nós temos consciência de quem Deus é e de que Ele está presente, em nosso coração nasce uma percepção chamada temor. E o pastor Jairo leu hoje o texto de Salmos, que, como também um verso em Provérbios, diz que o temor a Deus é o princípio da sabedoria. Havia nessa igreja recém-nascida uma busca, uma convicção da presença de Deus, porque eles viram isso acontecer diante dos olhos deles e ficaram confusos. O Espírito Santo tomando pessoas e dando a elas a capacidade extraordinária de falarem outras línguas que elas mesmas não conheciam. E essa busca e convicção começou a habitar a vida dessas pessoas, as reuniões delas. E hoje o desafio para nós é fazer dessa mesma característica algo que faça parte da nossa vida, do nosso relacionamento com Deus, individual e como igreja. Nós precisamos buscar nos apropriar dessa convicção, habitando os nossos cultos em comunidade, a nossa vida em privacidade. Temor, saber quem é Deus,
e ter consciência da sua presença, quando nós estamos no quarto ou quando nós estamos no culto. Saber quem é Deus e termos consciência da sua presença. Outra expressão que surge nesse texto de Atos 2 é que todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo. Não se preocupem, a gente não vai ser parte da nossa estratégia ter culto todo dia. Né? Então, calma. Já ficaram com medo aí. Falei, o pastor agora vai inventar culto todo dia, gente. Não é possível. Não faz parte dessa estratégia. O movimento naquele tempo era diferente desse nosso. Existem diferenças. Mas por trás dessa rotina, dessa prática, existe um princípio para aquela igreja. Todos iam para o templo todos os dias, porque eles aprenderam até ali, e iriam então começar a aprender algo novo, mas até ali eles tinham aprendido que era no templo que estava a presença de Deus. Que era no templo que se adorava verdadeiramente a Deus. Então por que eles iam no templo todo dia? Porque eles buscavam a presença de Deus todo dia. Porque eles queriam a presença de Deus todos os dias. Eu e você precisamos ter esse mesmo coração de buscar a presença de Deus todos os dias. Você vai precisar vir para esse templo aqui, para esse auditório, para buscar a presença de Deus? Não, Jesus disse para a mulher samaritana. Ela perguntou, é em Jerusalém ou é no Monte Gerizim? E ele disse, chegará o tempo, e na verdade já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão em espírito e em verdade, não importa o lugar. Não importa o lugar, o que importa é que ele seja buscado. Segunda convocação, vamos partilhar as bênçãos de Deus juntos. Vamos falar juntos aí? Vamos partilhar as bênçãos de Deus juntos. Olha as expressões que surgem no texto. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos, mas também o quê? A comunhão ao partir do pão. Muitas maravilhas e sinais eram feitos. Mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens e distribuíam conforme a necessidade de cada um. Partiam um pão em casa e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração. O movimento que nós vemos nessa igreja é partilha. Partilha. Nós entendemos agora que nós precisamos partilhar a vida. Nasceu naquela igreja um desejo profundo de mostrar uma mudança de padrão. Então não se preocupe também, eu não vou ensinar aqui que você hoje tem que sair, botar seu carro à venda, trazer o dinheiro para a igreja, botar sua casa à venda, trazer o dinheiro para a igreja. Não é isso. Não é isso que nós devemos entender a partir desse movimento da igreja aqui, da primeira igreja e da igreja recém-nascida. O que nasceu no coração dessa igreja era a necessidade de mostrar uma mudança de padrão. Qual era o padrão naquele tempo? O padrão naquele tempo era segregacionista. Todo mundo sabia o que dividia. Homem e mulher. Homem e mulher, a divisão naquele tempo não era só de sexo, que hoje se tenta tanto atacar essa divisão básica, biológica. Mas naquele tempo a divisão entre homem e mulher não se dava só no sentido biológico. Se dava no sentido mesmo social. A mulher valia menos do que o homem. A mulher para o judeu tinha menos valor e a mulher para o romano tinha menos ainda. A mulher para o romano, ela era uma posse. Assim como um boi, assim como uma terra, assim como um escravo, era a mulher para o homem romano. Era uma posse, algo que ele podia ter ou se desfazer como bem entendesse. Naquele tempo havia segregação entre judeu e gentio, havia segregação entre romanos e outras origens, havia segregação entre livre e escravo, havia uma sociedade multifacetada e que conhecia claramente o que separava uns dos outros. Mas a igreja, quando nasceu e entendeu seu chamado em Jesus Cristo, ela se levanta dizendo, acabou essa comunidade baseada no que se divide, baseada no que se separa, baseada nas diferenças. Nós vamos
vamos construir agora uma comunidade que se enxerga, que se vê e se ama como esse Cristo, como esse Salvador nos amou. Jesus mudou não somente a realidade espiritual e futura, e Jesus não muda somente a sua realidade espiritual e futura, Jesus muda a sua realidade material e presente. Eu vi isso no campo missionário na Índia. Eu cheguei numa vila, todas as casas, né, aquelas barracas em que as pessoas viviam numa vila do lado do lixão de Calcutá. Lá era um lugar tão fétido que a gente tinha que passar uma pomada tipo Vic Vaporub perto das narinas para poder suportar estar ali. Para os que não eram acostumados com o mau cheiro do lugar. E as pessoas moravam naquele lugar. E eu fui caminhar no meio da vila e todas as casinhas eram escuras, sujas, cobertas de poeira. Tinham todas a mesma cor, uma cor meio marrom, meio cinzenta. Mas no meio daquelas barracas, uma barraca era colorida. Tinha flores na porta. Tinha um tapete colocado, mesmo que dentro o chão fosse de chão batido. Não tivesse piso. Mas tinha um tapete na porta, tinha flores. Os panos que formavam o acabamento daquela tenda eram panos coloridos, estavam limpos. E eu perguntei, por que essa casa é tão diferente das outras? E me responderam, é porque ali moram os cristãos. Jesus não muda somente a sua realidade espiritual e futura. Ele muda também a sua vida hoje, agora. E aquela igreja começou a ter sua vida mudada, sua maneira de enxergar o mundo transformada. A presença do Espírito Santo fez com que aquela comunidade já dissesse: nossa marca não serão as divisões e diferenças, nossa marca será unidade. O que nos faz hoje nos sentir um só povo é muito maior do que aquilo que antes nos separava em diferentes povos, em diferentes posições sociais ou econômicas. Isso acabou. O que nós vamos viver e anunciar é a unidade que nós temos naquele que nos amou, nos salvou e nos resgatou. E é essa mensagem que nós precisamos continuar carregando, Igreja Batista Alicerce, e todos aqueles que hoje estão nos visitando. Tudo é para honrar a Cristo. Era isso que a igreja está dizendo. A igreja não estava dizendo assim: nós somos socialistas, nós somos comunistas, não pode ter ninguém com mais dinheiro do que outro. Não era isso que a igreja estava pregando. Eles nem entendiam isso ainda. A única coisa que eles entendiam é: nós agora vamos fazer da nossa vida uma vida que honra Jesus Cristo, seja nas nossas posses, seja nas nossas ações, seja na nossa disposição em relação ao outro. Tudo agora é sobre Cristo. Nossa vida é sobre Ele. É para viver nele e para anunciá-lo a todos que estão ao nosso redor. Foi isso que a igreja abraçou. E foi isso que a igreja passou a viver. Tudo é para honrar a Cristo. Tudo é para dizer o que Ele fez em nós e o que Ele quer fazer através de nós. Do pão de cada dia, às maravilhas, milagres e sinais, tudo será para Jesus Cristo. Era o que a igreja dizia. Tudo em comum, com alegria e sinceridade de coração. A última convocação é: vamos crescer pela graça de Deus como? Como, gente? Juntos. Vamos crescer pela graça de Deus juntos. É o que a igreja vivia. O texto diz assim: louvando a Deus e tendo o quê? A simpatia de todo o povo, o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. A igreja começou a inverter a percepção que as pessoas tinham sobre Jesus de Nazaré e sobre seus seguidores. Até aquele movimento, a percepção que sentia dos seguidores de Jesus eram pessoas que foram enganadas por alguém que levou eles a crerem numa mentira. Mas depois que Jesus Cristo ressurgiu, depois que Ele ascendeu aos céus, depois que o Espírito Santo veio e inaugurou esse tempo do poder da pregação,
Aquelas pessoas que antes duvidaram passaram a crer. Aquelas pessoas que antes escarneciam passaram a entregar sua vida nas mãos de Jesus. Sabe por quê? Por causa do testemunho da igreja. Muitos desses 3.000 que se converteram viram a crucificação. Alguns deles viram Jesus ressurreto. Pouquíssimos viram Jesus subindo aos céus. Mas uma grande parte desses aqui não viram nenhuma dessas coisas. Não caminharam com Jesus, não viram Jesus sendo crucificado, não viram Ele ressurreto, não viram Ele subindo aos céus, mas eles viram a igreja. Eles presenciaram o que o Evangelho fez na vida dos seus amigos, dos seus vizinhos, dos seus familiares. E o texto diz que quando eles começaram a ver o que estava acontecendo na vida dos seus amigos, dos seus vizinhos, dos seus familiares, aquilo começou a ganhar o coração das pessoas, a simpatia de todo o povo. O povo começou a olhar para a igreja e falar: isso não é normal, isso não é comum. E isso eu não posso ficar longe disso, eu não posso ficar fora disso. E as pessoas começavam a se aproximar, e aí o texto diz: e todos os dias o Senhor ia acrescentando pessoas novas àquela igreja recém-nascida. Do escárnio à simpatia, da vergonha à ousada pregação, do medo ao testemunho corajoso, dos esconderijos nos cantos da cidade para o templo e para as casas. Esse foi o movimento da igreja, e esse precisa continuar sendo o movimento da igreja. A igreja de hoje não é mais, especialmente no Brasil, não tem sido a igreja que cresce pela simpatia. Pode até crescer, os números dizem que cresce. Pode crescer no Brasil, na América Latina, cresce na Ásia, cresce em alguns lugares na África. Mas a gente precisa se perguntar, diante desse crescimento, se nós crescemos pregando, vivendo e compartilhando o que fomos chamados para pregar, viver e compartilhar. Crescer pela graça é crescer sem ter como objetivo crescer. Vou repetir. Crescer pela graça é crescer sem ter como objetivo crescer. O objetivo dessa igreja não é crescer. E quando eu digo dessa igreja, estou me referindo ao alicerce mesmo. Meu sonho, e que eu espero que você compartilhe comigo, não é sermos grandes, é sermos fiéis. Meu sonho não é sermos uma grande comunidade, mas sermos uma comunidade de verdade, que olha uns para os outros e se enche de esperança. E sabe de uma coisa? Quando isso se instala, mesmo que o nosso objetivo não seja crescer, sabe o que acontece? Deus vai acrescentando dia após dia aqueles que vão sendo salvos. Crescer pela graça é consequência, não objetivo. Crescer pela graça é fruto. Crescer pela graça é consequência de buscarmos a Cristo juntos e de partilharmos de Cristo juntos. Minha convocação hoje para você é você se levantar da sua cadeira e dizer: vamos juntos. Vamos juntos buscar a presença de Deus com temor. Vamos juntos partilhar aquilo que Ele tem nos dado com amor.
vamos juntos crescer, não porque somos bons, mas porque Ele é bom. Se você aceita essa convocação nessa manhã, fique de pé onde você está. Senhor, nós nos apresentamos, Pai, inspirados por essa linda igreja, Senhor, que nasceu há 2000 anos atrás, num contexto, Senhor, tão estranho, tão diferente, tão maluco para muitos daqueles que estavam lá. Nasceu o que o Senhor disse que faria. O Senhor disse: eu vou edificar a minha igreja. E nesse dia o Senhor cumpriu a profecia, a promessa, o plano, o projeto. O que nós pedimos nessa manhã, Senhor, não nos deixe estragar isso, Senhor. A gente não precisa inventar nada, a gente não precisa criar nada. A gente só precisa não estragar o que o Senhor faz. A missão antes de ser nossa é tua. A obra antes de ser nossa é tua. Por isso nessa manhã nós nos apresentamos de pé aqui, Senhor, dizendo: nós vamos, Senhor. Nós vamos e nós vamos juntos cumprir o teu chamado para nós. Espírito Santo, move esta igreja como essa comunidade espiritual, essa comunidade em que os olhos se voltam uns para os outros, e quando se enxergam, os corações se enchem de esperança. É o que nós desejamos, é o que nós esperamos em Ti. Em nome de Jesus. Amém. Amém.